Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Terça-feira, mais um dia de notícias importantes do Botafogo, bastidores do Botafogo, opiniões, trazendo para vocês aqui atualizações do noticiário alvinegro. Você já sabe como funciona. Se você não é inscrito ainda aqui no canal do Medeiros, confere aí se você está inscrito. Se você não está inscrito, clica aí, inscrever-se, é de graça. Pronto, rapidinho, você se torna mais um membro aqui da família do canal do Medeiros, tá? Se você está assistindo a gente pelo Glorioso Play, através da collab que fizemos aqui, confere aí, vê se você está inscrito no canal do Medeiros, canal exclusivo para vídeos. E o Glorioso Play fica exclusivo para lives, transmissões, podcasts e tudo mais, ok? Então vamos embora então falar de Botafogo, né? Primeiro começando com a notícia que iniciou ali pela manhã desta terça-feira, que o Danilo apareceu com a camisa do Botafogo, camisa de treino do Botafogo, deixou o recado ali para quem estava falando que o Danilo não iria se reapresentar. Lembra dessa matéria? A mídia paulista falando que o Danilo já tinha avisado ao Botafogo que não se reapresentaria na segunda-feira, que não jogaria mais pelo Botafogo, não ia treinar mais. Olha só como é que a mídia SP, né, a mídia paulista, traz as informações enviesadas, né? O Danilo postou no seu Instagram, você já deve ter visto a foto aqui no vídeo, né? Viu a foto também no Instagram e eu coloquei aqui no vídeo para vocês. O Danilo postou no seu Instagram, treinando ali com a camisa do Botafogo e falando: Fogão, é isso aí, segunda-feira tamo aí, né? Segunda-feira, tô treinando forte aqui, segunda-feira tamo junto, mais ou menos isso. Isso quer dizer que o Danilo vai ficar no Botafogo? Não quer dizer. Ele ainda pode ser vendido do Botafogo para um outro clube. A tendência, inclusive, eu acho que seja essa, que o Danilo seja vendido para um clube europeu. E o Zenit da Rússia é um clube que está fazendo muito esforço para levar o Danilo. Porém, o Danilo não quer jogar na Rússia. Pelo menos até o momento ele não demonstrou esse interesse. Quer jogar na Europa, mas num grande centro europeu. Não quer ir para a Rússia, lá no leste europeu. Não, ele quer jogar aqui mais para o lado oeste da Europa, né? Quer pegar ali talvez um time da Inglaterra, quem sabe um time da Espanha, né? Então, Espanha hoje, que se classificou em cima da França, está na final da Copa do Mundo 2026. Agora vai aguardar aí o jogo de amanhã entre Inglaterra e Argentina. Bom, essa questão do Danilo deixa muito claro que o jogador tem contrato e precisa respeitar as cláusulas desse contrato, né? O jogador pode ser vendido na semana que vem, pode ser vendido no mês que vem, daqui a 2 meses, não importa. Ele tem que cumprir as obrigações dele. E se reapresentar no Botafogo na segunda-feira para treinar é uma obrigação do Danilo, né? E detalhe, teremos jogo contra o Santos na quinta-feira. Mais de 10 mil ingressos estão vendidos para Botafogo e Santos no estádio Newton Santos na quinta-feira. O Danilo ainda não está à disposição desse jogo, né? Ganhou esse recesso aí, né? Depois da Copa do Mundo. Depois teremos Botafogo e Vitória. Acredito que Botafogo e Vitória ele também não esteja disponível. Depois tem Botafogo e Cruzeiro. Aí sim, acho que Botafogo e Cruzeiro, Danilo, se ainda estiver no Botafogo, se não tiver sido vendido, acho que o Danilo terá condições de voltar a jogar pelo Botafogo. Como a situação do Danilo está muito aquecida no mercado, pode ser que de um dia para o outro, pinte uma outra proposta aí de algum clube europeu e o Botafogo acabe aceitando a proposta. Mas o que nós vínhamos falando aqui, que o Botafogo não tinha aceitado proposta nenhuma do Danilo, que o Botafogo ainda estava aguardando uma proposta melhor para o Danilo, que o mercado da Europa ia aquecer, que não tinha nada certo ainda com o Palmeiras. As notícias vão se comprovando, né? Apesar da forçação de barra da mídia paulista sobre essa situação do Danilo no Palmeiras, né? Então, o tempo é o senhor da razão. Medeiros, então tu quer dizer que o Danilo não vai para o Palmeiras? Não disse isso. Não disse isso. Pode ser que mais para frente não pinte nada da Europa, Botafogo mude de ideia e ele até vá para o Palmeiras. Mas neste momento, e também há alguns dias atrás, quando a mídia paulista falava que já estava certo, que estava tudo encaminhado, tudo acertado,
a gente falava aqui que não tinha nada disso. Isso é verdade. Não tinha nada disso, não tinha nada certo, não tinha nada encaminhado, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias, nas próximas semanas, e a gente volta com certeza aqui a atualizar a situação do Danilo, jogador do Botafogo e também da seleção brasileira. Vamos falar de reforço então no Botafogo? Um bom momento para a gente falar de mais um jogador que está chegando muito provavelmente ao Botafogo. O Botafogo tem negociações avançadas com o atacante Danilo Pereira, tá? Danilo Pereira nunca atuou no futebol profissional aqui no Brasil. Ele saiu ainda nas categorias de base, ele teve uma passagem pelo Vasco, pelo Corinthians nas categorias de base. Depois ele foi para a Holanda, fez a carreira na Holanda. Ele chegou ainda no sub-20 do Ajax. O Ajax identificou ele aqui no sub-20 no Brasil, comprou ele, levou ele para a Holanda. Ele jogou no Ajax há alguns anos, depois foi vendido para o Feyenoord, que é um time da Holanda também, se destacou muito no Feyenoord, foi comprado pelo Rangers da Escócia por 6,5 milhões de euros. No Rangers da Escócia não teve muito sucesso, foi emprestado novamente para a Holanda, para o NEC, que é o último time que ele jogou na temporada passada. Esse time dele, o NEC, foi a sensação do campeonato holandês, ficou em terceiro lugar. O campeão, obviamente, foi o PSV Eindhoven, né, que é um time de maior investimento da Holanda. Geralmente quem ganha mesmo ou é o PSV ou é o Ajax, mas o NEC fez uma campanha tão legal aí na temporada passada que o NEC ficou à frente do Ajax, tá? O primeiro lugar foi o PSV, o segundo lugar foi o Feyenoord e o terceiro lugar foi o NEC, rapaz. Quarto lugar foi o Twente e o quinto lugar foi o Ajax. Olha só aí, eu estudei para poder fazer esse vídeo aqui. Vi até a classificação do campeonato holandês para passar aqui para vocês. Pois bem, cara, o Danilo Pereira, pelo que eu pude conversar rapidamente com algumas pessoas, é um jogador que já está na base de dados do scout do Botafogo, ó, há bastante tempo. É um jogador que vem sendo monitorado há anos pelo scout do Botafogo. O Botafogo entende que é um jogador que merece ter uma oportunidade aqui de jogar no futebol brasileiro e é um jogador com estilo de jogo que agrada ao Botafogo e o Botafogo acha que ele pode se adaptar ao jogo do Franklin Carvalho. Essa é a ideia do scout do Botafogo. É um atacante móvel, um centroavante camisa 9 que tem uma certa velocidade. Então a característica dele é diferente do Arthur Cabral. Então o Botafogo vai ter 3 opções para o ataque. O Botafogo vai ter o Arthur Cabral, que tem uma característica. Vai ter o Danilo Pereira, confirmando a negociação, né? Acertando a negociação. Vai ter o Danilo Pereira, que é uma característica diferente do Arthur Cabral. E ainda teremos o Kadir, que também é um jogador com uma outra característica. Então o Botafogo vai ter 3 centroavantes com 3 características diferentes, cara. Então isso é interessante para o Franklin Carvalho, quanto mais opções diferentes dentro do elenco para que ele possa achar aí o melhor para determinada partida e melhor estratégia para que ele possa utilizar. Tá? A negociação está avançada, o Botafogo está tentando trazer esse jogador, vamos ter novidades nos próximos dias para ver se o Botafogo consegue fechar mais essa negociação. E essa negociação é uma reposição do Cris Ramos, que está de saída, como a gente já trouxe essa informação aqui, para o Real Oviedo da 2ª Divisão Espanhola. Gente, se a gente for comparar o Danilo Pereira com o Cris Ramos, não tem comparação, na verdade, né? É outro patamar. Eu não quero dizer que o Danilo Pereira é craque, não quero dizer nada disso, tá? É um jogador que vai precisar se provar aqui no futebol brasileiro, tem uma história legal na Holanda. Quando saiu da Holanda, foi para a Escócia, não deu muito certo, voltou para a Holanda, então agora vai ter a oportunidade de se provar aqui no Brasil. A gente torce para que dê certo, a gente torce para que o Botafogo consiga ser para ele um time que ele consiga ter um destaque aqui no futebol brasileiro, mas é uma aposta do scout do Botafogo. Só que essa aposta me parece muito mais válida do que o Cris Ramos, por exemplo, né? Que veio para o futebol brasileiro através de uma indicação do David Ancelotti. Ninguém entendeu muito bem o que estava acontecendo ali e o Cris Ramos já foi uma tragédia anunciada desde o início, né? O torcedor, naquele momento ali do Cris Ramos, né, o torcedor já não estava vendo com bons olhos e só se confirmou em campo a passagem ruim do Cris Ramos no Botafogo. Então, é uma reposição para o Cris Ramos. Acho um jogador que
pode disputar a titularidade com o Arthur Cabral, mas hoje eu vejo o Arthur Cabral mais consolidado do que o Danilo Pereira. Então o Arthur Cabral tem hoje a titularidade e o Danilo Pereira vai ter que trabalhar muito, vai ter que brigar pela posição para poder assumir essa camisa 9 do Botafogo, mas o Botafogo precisa de elenco e a gente torce para que ele chegue, essa negociação se concretize, para que ele consiga somar junto com o clube, ok? Essas são as principais informações do Botafogo desta terça-feira. Tem alguns outros assuntos também. O Botafogo renovou com a joia Lucas Emanuel, tá? Jogador do Sub-17, está treinando com os profissionais, está metendo gol a rodo. O Botafogo botou a multa dele altíssima para que ninguém tire ele do Botafogo. Europa não tire ele do Botafogo. Joia do Botafogo, olho nesse garoto, hein? Então tem alguns outros assuntos também. Justiça negou liminar do John Textor. Então aí é briga societária, aquela coisa toda, mas os principais assuntos já passei aqui para vocês. Falei do Danilo, falei agora do Danilo Pereira, né? Deixe seus comentários, deixa o like, tá? É importante vocês deixarem o like também e confere novamente aí se você está inscrito aqui no canal do Medeiros. Um abraço, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.